Jornalistas revelaram conversas exclusivas com Jorge Jesus sobre a seleção brasileira. E o que ele disse pode impactar diretamente o futuro da equipe. Detalhes importantes foram compartilhados e agora é hora de entender o que isso significa para a nossa seleção. Mauro César deu sua opinião e trouxe informações interessantes. Se liga só. O Felipe Luiz nem parece que esteja nos planos da CBF, eu acho que está certo. Ele é um técnico iniciante ainda, gente. Ontem foi mais uma lição para ele. Ele está ainda lidando com coisas novas, não tem como, né? O início de carreira dele é brilhante, mas ele tem que passar por outras experiências. Ele vai fazer o primeiro jogo internacional dele quinta-feira lá na Venezuela. Você imagina, o primeiro jogo internacional do cara vai ser na seleção brasileira no Equador, se ele fosse assumir. Não dá, né? Ainda mais nessa crise. E o Equador é o segundo colocado à frente do Brasil, mesmo tendo 3 pontos perdidos no tapetão. E você acha que havia mesmo lobby para tentar tirar ele do Flamengo, Mauro? Parte da imprensa. Como teve do Abel Ferreira também para esvaziar o Palmeiras. Isso acontece. Mas enfim, eu concordo com você. Eu acho que o Ancelotti, além de ser impossível praticamente, por que ele deixaria o Real Madrid agora? É diferente daquele momento que o contrato dele estava perto do final. E o Brasil ia esperá-lo até o final do contrato para ele vir. Aí coincidiu de o Edinaldo estar afastado e naquele período o Real Madrid propôs renovação de contrato e ele renovou. Né? Agora não, agora tem um contrato em vigor, está em todas as competições, não faz sentido. Não vai largar, não acredito. Acho quase impossível, se não for realmente impossível. E o Jorge Jesus, ele tem... Se for até o final da Copa da Ásia e mais o final do Campeonato Saudita, que ele está em segundo lugar, tudo termina em maio. A seleção joga em junho. Aí a questão seria o Mundial de Clubes. Mas essa rescisão não parece complicada. Pelo que eu conversei com outras pessoas aí, não deve ser difícil não. Talvez pagando uma multa e tal, mas nada do outro mundo. E ele quer. Na verdade, eu troquei algumas mensagens com ele. Ele falou as duas coisas. Uma, que ele não tem nenhum problema com o Neymar. E que nenhum jogador... Em outras palavras, nenhum jogador deve ter privilégio. Também falou isso. Né? Foi bem claro. Como deve ser, né? Acho impressionante que nós tenhamos que discutir os privilégios de alguns jogadores de futebol, né? Não de alguns, eventualmente. Mas ele está louco para assumir a seleção. Eu concordo com você com relação ao estilo. Eu acho que, além do estilo ser mais próximo do imaginário popular aí, seleção brasileira, o JJ, ele conhece os jogadores brasileiros muito bem, não só porque trabalhou aqui. Ele sempre os observou quando trabalhava em Portugal, que os times que ele treinou por lá vinham contratar jogadores aqui do Brasil. E continuou contratando depois, quando ele voltou para lá. Primeiro quando ele foi lá para o Benfica, no Fenerbahçe, e lá no Al Hilal, sempre contratando jogador aqui do Brasil. Então ele conhece, acompanha, ele vê todos os jogos da seleção. Será que o Ancelotti fica de madrugada vendo um jogo do Brasil? 4 da manhã? Tem que dar treino amanhã? Talvez Argentina e Brasil, mas Brasil e Peru não tem a mínima chance. Exatamente. Então, talvez gravado assistindo o Brasil, né? Quem sabe, assim. Se bem que era data FIFA, né? Ele estava mais tranquilo, não tinha aquela rotina de jogos, né? Talvez até tenha visto pelo jogo que é, o campeão do mundo e tal, o Brasil também em campo. Mas o Jorge Jesus acho que é o nome mais factível e que poderia chegar rapidamente. A única questão é negociar com ele e depois, a partir daí, fazer um acordo com os sauditas para liberá-lo ao final da temporada e os sauditas terem um outro treinador já no Mundial de Clubes, que é o que eles vão buscar, né? É possível, até uma pessoa próxima a esse métier falou para mim, Mauro, os sauditas são capazes até de não querer que o Jorge Jesus fique até o final da temporada, porque sabendo que ele vai embora, talvez até queiram, pelo estilo deles, né? Um cara que já negociou com eles, vai embora logo, resolve aqui, vamos partir para outra, para ir para o Mundial já com uma outra mentalidade, outro técnico. Há quem acredite nisso. Claro que pode custar uma grana, mas a CBF tem dinheiro, né? Negocia, paga uma multa, que for, não deve ser tão alta, porque o contrato está no final. Geralmente as multas são proporcionais ao tempo ainda a cumprir, né, de contrato. Quanto mais tempo falta, mais caro fica. Ele já está no final do contrato. Então acho que tudo caminha para essa direção. Mas até a sexta-feira ele não tinha recebido nenhum telefonema da CBF. Nenhum contato. Até sexta-feira? Isso. Depois não sei. De sábado para cá eu não sei. Até a sexta-feira ele não tinha sido procurado. Pilhado não poupou palavras ao debater o que Jorge Jesus disse sobre a seleção. Veja o que ele tem a dizer sobre esse papo. Olha aí, ó. E isso é uma notícia importante, porque a notícia é que o Jorge Jesus é o plano A para a CBF, mas o Mauro César Pereira falou com o Jorge Jesus nessa semana,
né? Aqui é informação, Canelada é informação, todos os créditos para o Mauro. E o Mauro diz: Jorge Jesus não foi procurado pela CBF até sexta-feira. Não ia ser procurado pela CBF sábado e domingo, né? Não ia. A CBF não vai trabalhar sábado e domingo. Trabalham até bem pouco durante a semana. Imagina sábado e domingo. Então, é uma notícia. Se o Jorge Jesus é o plano A da CBF, ele ainda não foi procurado pela CBF. Agora, o que o Mauro diz e que o Jorge Jesus está falando realmente, né? Falou até em entrevistas gravadas, agora falou para o Mauro César Pereira lá no blog dele, é que ele não tem nada contra o Neymar. É lógico que o Jorge Jesus não vai falar que ele tem alguma coisa contra o Neymar se ele está querendo assumir a seleção brasileira. E eu acho realmente que ele não tem nada contra o Neymar. Quem tem alguma coisa contra ele é o Neymar. Agora, Mauro César Pereira, plano A da CBF virou Jorge Jesus. Meu coração começa a bater mais forte de imaginar ele aqui em solo brasileiro novamente, mais próximo, entendeu? Eu que sou viúvo, né, como dizem aí, de Jorge Jesus. Agora, Mauro, você falou com o Jorge Jesus, né? Você entrevistou o Jorge Jesus lá para o seu canal, lá para o seu blog. E o Jorge Jesus, ele, na minha opinião, é o cara que tem mais a cara da seleção brasileira. Para mim, tem até mais a cara da seleção brasileira do que o Ancelotti. Eu estou dizendo que o Jesus é melhor que o Ancelotti? Claro que não, porque tem imbecil que entende errado e aí vai querer dizer: o Pilhado tá de sacanagem, tá falando que o Jorge Jesus é melhor que o Ancelotti? Não, mas eu acho que o Jorge Jesus tem mais a cara do futebol brasileiro do que o Ancelotti. O estilo de jogo que ele gosta é um estilo de jogo que o torcedor adoraria ver na seleção brasileira. É isso que eu digo. Se der certo também, claro. Agora, Mauro, o plano A da CBF era o Ancelotti, mas tudo indica que vai ser difícil tirá-lo do Real Madrid antes do fim do seu contrato em 2026. Mas o Jorge Jesus já disse que ele aceitaria comandar a seleção antes mesmo do fim do seu contrato no Al Hilal. Por quê? Porque o Jorge Jesus não botou o Neymar para jogar, né? Ele não botou, tá aí, ó, problemas com o Neymar, não tenho nenhum problema com o Neymar, mas nenhuma seleção ou clube pode ficar dependente de jogadores. Ninguém falou comigo até hoje na CBF, disse aí o Jorge Jesus. E aí? O que achou das revelações de Jorge Jesus sobre a seleção brasileira? Deixe sua opinião nos comentários e não esquece de deixar aquele like e se inscrever no canal para ficar por dentro de tudo. Ah, tem mais um vídeo aparecendo na tela agora que você também vai curtir, não perde. Até a próxima!